Neste vídeo eu vou resolver os exercícios da sexta lista referente a relações quadráticas, os exercícios que não compõem o terceiro trabalho. Nessa lista eu peço para vocês indicarem o lugar geométrico e determinar o domínio, a imagem, esboçar ainda o gráfico das relações dadas, né, pelas seguintes equações. Eu fiz aqui um pequeno resumo das equações das cônicas, tá? Então, uma circunferência, ela tem equação geral dada por essa fórmula. A elipse, se o eixo maior for paralelo ao eixo x, a equação é dada por essa forma. E se o eixo maior for paralelo ao eixo y, por essa fórmula. A parábola, a gente tem quatro possíveis equações, né? Observando a posição, se a diretriz da parábola é paralela ao eixo x ou eixo y, e se o foco está à direita, à esquerda ou acima ou abaixo da diretriz. E para a hipérbole, a gente tem essas possibilidades, mas também temos o caso em que a hipérbole não tem eixo real paralelo ao eixo x nem ao eixo y, que é o caso da hipérbole, que pode ser escrita dessa forma. É o caso onde a hipérbole ela possui os eixos x e y como assíntotas, e ainda temos essa equação que é no caso da hipérbole cujas assíntotas são paralelas ao eixo x ou ao eixo x e ao eixo y, né? Ela tem duas assíntotas. E para essa equação aqui também, o eixo real da hipérbole ele não é nem paralelo ao eixo x e nem paralelo ao eixo y. Tá? Então, a gente tem essas quatro possibilidades aqui para a equação de uma hipérbole. Bom, o item 1 e item 2 fazem parte do trabalho, então a gente vai iniciar resolvendo o terceiro item. Então, no terceiro item, a equação é xy mais 5x menos 3y menos 18 igual a zero. Observem que nessa equação não aparece x ao quadrado nem y ao quadrado. Então, essa equação não pode ser equação de uma circunferência. Porque na equação de uma circunferência vai aparecer, né? Ela também não pode ser a equação de uma elipse. Na equação de uma elipse não aparece, por exemplo, o termo xy, que aparece aqui. Também não pode ser equação de uma parábola, porque numa parábola ou vai aparecer x ao quadrado ou vai aparecer y ao quadrado. Então, só nos resta a equação de uma hipérbole. É uma hipérbole dessa forma, né? Vamos escrever, então, reescrever essa equação de modo a verificar que ela é a equação de uma hipérbole. A gente pode escrever essa equação da seguinte forma: x menos 3 vezes y mais 5. Observem que se a gente multiplicar a distributividade aqui, a gente obtém xy, 5x menos 3y menos 15. Então, a gente tem que somar mais 15 para ficar igual. Então, essa equação é igual à equação x menos 3
vezes y mais 5 igual a 3. Então, é uma hipérbole centrada. Qual é o centro dessa hipérbole? É o ponto de coordenadas 3 menos 5. Essa hipérbole, ela não tem eixo real paralelo nem ao eixo x nem ao eixo y. As assíntotas dela são paralelas aos eixos x e y. C, então, vale 3, né? Utilizando essa equação aqui. Então, C é igual a 3. Então, o foco dessa hipérbole, um dos focos, né? Vai ser 3 mais 3 e menos 5 mais 3. Ou seja, vai ser o ponto 6 menos 2. Aqui é x0 mais c, tá? E aqui é y0 mais c. E o foco 2, que é x0 menos c, vai ser 0. x0, y0 menos c, menos 8. E o gráfico é esse aqui, o gráfico dessa hipérbole, tá? Aqui o desenho não deu para colocar tudo, mas aqui continua. Então, observem o foco 1, então, de coordenadas 6 e menos 2, tá? Mais ou menos aqui. E o foco 2 é o ponto menos 8. 0 menos 8, né? Tá aqui. O centro da hipérbole é 3 e menos 5. Tá aqui esse ponto, tá? Então, essa é a hipérbole. No item 6, a equação é 6x ao quadrado menos 5y ao quadrado igual a 30. Agora, essa equação a gente já tem mais um pouquinho de dúvida, né? Por exemplo, vamos ver se ela pode ser de uma circunferência. Bom, aparece menos 5y ao quadrado. Então, ela não pode ser a equação de uma circunferência, porque aqui vai aparecer y ao quadrado, com certeza multiplicado por um número positivo, tá? Também não pode ser uma elipse, porque nos dois possíveis casos para elipse, y ao quadrado também vai aparecer multiplicado por alguém positivo. Será que ela pode ser equação de uma parábola? Bom, numa parábola ela não pode ser, porque ou vai aparecer só x ao quadrado ou só y ao quadrado. E aparece x ao quadrado e y ao quadrado. Então, ela só pode ser equação de uma hipérbole, tá? Vamos melhorar ela para a gente enxergar que ela de fato é equação de uma hipérbole. A gente pode a gente pode dividir essa equação toda por 30. Fazendo isso, a gente obtém x ao quadrado sobre 5 menos y ao quadrado sobre 6 igual a 1. E a gente pode escrever ainda da forma x menos x0 ao quadrado sobre raiz de 5 ao quadrado menos y menos 0 ao quadrado sobre raiz de 6 ao quadrado igual a 1. Observem que essa equação é igual a essa, né? Então,
Então, essa é uma hipérbole. Então, no item 6 também é hipérbole. Centrada na origem. A vale raiz de 5. B vale raiz de 6. Então, C, já que C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, dá 5 mais 6, que é 11. Ou seja, C é raiz de 11. Essa, então, é uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. E quais outras informações que a gente tem? Os focos da hipérbole, né? O foco 1 vai ser x0 mais c, é 0 mais c, que é raiz de 11, y0, que é 0, e o foco 2 vai ser x0 menos c, menos raiz de 11, 0. E o desenho da hipérbole é esse. Observem que, deixa eu ver se dá para, que a gente pode, a distância, né, o tamanho do eixo real é 2 raiz de 5. A distância entre os focos eles estão no eixo x. Raiz de 11 está entre quais números, né? Está entre 3 e 4. Então, o foco está mais ou menos aqui, os focos, né, estão mais ou menos aqui. Então, essa distância aqui é 2 raiz de 5. Ela está centrada na origem, tá? O eixo imaginário, ele está contido no eixo y. São essas as informações possíveis que a gente tem para essa hipérbole. Voltando no item 3, já que foi pedido para determinar domínio e imagem, o domínio da hipérbole no item 3, o domínio dessa relação, é o conjunto dos reais e a imagem também é o conjunto dos reais. E nesse caso, também, tá? Domínio e imagem também são números reais. No item 8, a equação é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x mais 6y mais 18 igual a 0. A gente pode escrever essa equação da seguinte forma: x mais 3 ao quadrado, isso é x ao quadrado mais 6x mais 9, como não aparece 9, a gente subtrai 9, mais y mais 3 ao quadrado, menos 9, mais 18 igual a 0. Então, isso é x mais 3 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 0. Então, essa equação é a equação de uma circunferência de centro menos 3 e raio 0.
então não tem como traçar o gráfico dessa circunferência, né? É só um ponto. Os pontos cuja distância ao ponto C, 3 menos 3, é igual a zero, é só o ponto C. Então, na verdade, o desenho teria que ser aqui, não tá, esse desenho aqui está errado, tá? Seria de outra equação. Seria o ponto só menos 3 e menos 3, só o centro, tá? A gente não poderia traçar a circunferência, não, porque ela tem raio 0. Aqui eu estou considerando uma circunferência de raio 3, a equação não seria essa. No item 9, a equação é x ao quadrado menos 2x menos 2y mais 3 igual a zero. Bom, aparece só x ao quadrado, y está elevado ao quadrado. Então, essa equação ela é a equação de uma parábola. A gente pode escrever ela da seguinte forma: x menos 1 ao quadrado, que isso é x ao quadrado menos 2x mais 1, então a gente subtrai 1, menos 2y mais 3 igual a zero. A gente pode então escrever x menos 1 ao quadrado igual 3 menos 1 é 2, então fica 2 menos 2y do lado esquerdo, do lado direito fica 2y menos 2. Então, a gente pode escrever a equação como x menos 1 ao quadrado igual a menos 2, que multiplica menos y mais 1. Vamos colocar y menos 1 e a gente coloca 2 em evidência. É 2 que multiplica y menos 1. Então, vamos olhar lá para a equação da circunferência, da parábola, tá aqui. Então, ela é uma equação desse tipo aqui, ó. X menos x0 ao quadrado igual a 2p vezes y menos y0. y0 vai ser igual a 1, x0 também igual a 1 e p igual a 1 também. Tá aqui, né? Já que é 2p, então aqui fica 1. Então, essa é a equação de uma parábola com diretriz paralela ao eixo x e foco abaixo da diretriz. Então, ela é uma parábola assim, tá? O foco dela tem coordenadas x0, que é 1, y0 menos p sobre 2, que vai dar menos 3 meios. O vértice dela é x0, y0, ou seja, é 1, 1. E ela está desenhada aqui, ó. Então, tá aqui o vértice dela. Ou eu fiz o desenho ao contrário ali, né? O foco, eu falei que o foco está acima da diretriz, mas o foco é isso mesmo, está acima da diretriz. Então, eu fiz o desenho ao contrário ali. Então, tá aqui o vértice, o foco é 1 menos 3 meios. Engraçado.
Fiz conta errada aqui. Fiz porque y0 é 1. É 1 menos meio aqui no foco. Então, aqui está errado. Que é 1 meio. O foco está acima da diretriz. O foco está mais ou menos aqui. Isso mesmo. X. Não. O foco não é esse. O foco ele tem que estar dentro. Ele tem que aparecer dentro da parábola. Ele é 3/2. Opa. Aqui está o vértice. O foco, ele vai estar aqui, ó. Ele é 3/2. No item 10, a equação é dada por 2y² menos x² menos 2x menos 4y menos 2 igual a 0. De cara, a gente vê que não pode ser equação de uma parábola, porque aparece x² e y². A gente vai melhorar um pouquinho essa equação. Vou colocar 2 em evidência aqui para multiplicar. y² menos 2y. Isso é, coloquei em evidência essa soma. Menos, colocar menos 1 em evidência, vai ficar x² mais 2x. Isso igual a 2. y² menos 2y é igual a y menos 1² mais 1. E x² mais 2x é igual a x mais 1² menos 1. Então, isso é igual a 2. Então, a gente pode escrever essa equação como 2y menos 1² mais 2 menos x mais 1² mais 1, né? Esse menos com esse menos. Então, isso é igual a 2, ou seja, a gente pode escrever 2y menos 1² menos x mais 1². 2 mais 1 é 3, então fica 2 menos 3. Então, isso fica igual a menos 1. Ver se está certinho. Ah, não, tem um erro aqui, né? Aqui eu tenho que subtrair 1, como eu fiz aqui. Aqui é menos 1, então aqui é menos 2. Então, na verdade, aqui é 3. Né? Porque vai ficar 2 menos 1 mais 2. Ou seja, 4 menos 1, 3. Dividindo por 3, a gente pode escrever, dividindo, né, a equação por 3, fica y menos 1² sobre 3/2 menos x mais 1² sobre 3 igual a 1. Então, essa equação é a equação de uma hipérbole
com eixo real paralelo ao eixo y. A vale raiz de 3 sobre 2. B vale raiz de 3. Usando essa equação aqui, né? Achar. Tá. É aqui. Essa equação. Deixa eu voltar. Aqui. Essa hipérbole ela está centrada no ponto C de coordenadas 1, menos 1. E o desenho gráfico dela está aqui. Engraçado, o centro dela... Ah, não, o centro dela é menos 1, 1. Tá aqui. Aí vocês obtêm as expressões, os pontos, né? Foco 1 e foco 2, para ficar mais fácil para desenhar, tá? No item 11, a gente tem a equação x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x menos 4y menos 3 igual a 0. Façam as manipulações algébricas, não vou fazer passo a passo o restante não. Sei que vocês vão obter a seguinte equação: x mais 2 ao quadrado sobre 3 menos y mais 2 ao quadrado sobre 3 igual a 1. Então, essa equação representa uma hipérbole equilátera com eixo real paralelo ao eixo x, tá? O desenho dela é esse. No item 13, essa equação representa a equação também de uma hipérbole. Vocês, realizando as contas, vocês vão chegar na seguinte equação, completando o quadrado aí, né? X mais 3 ao quadrado sobre 10, menos y mais 3 ao quadrado sobre 10, igual a 1. Também é uma hipérbole equilátera com eixo real paralelo ao eixo x. E o desenho dela é esse, tá? Determinem aí os focos, o centro da hipérbole. O centro da hipérbole é menos 3, 3, né? Menos 3, menos 3. No item 15, a equação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 6y mais 14 igual a 0. Essa é uma equação de uma circunferência. Realizando as manipulações algébricas, vocês conseguem chegar na seguinte equação. Então, essa é uma circunferência de centro 3, 3 e raio 2. O desenho dela está aqui. E no item 16, essa equação também é uma equação de uma hipérbole. Vocês conseguem descrever essa equação como y ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 3 igual a 1. Basta dividir por 6. Então, essa é uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. O gráfico dela é esse.
tá?